One Story 1. A criação dos céus e da terra. Gênesis 1. O propósito da criação é a glória de Deus. A Bíblia diz: tragam todos os que são meus, aqueles que formei para minha glória. Sim, aqueles que eu criei e fiz. Mesmo antes da criação, Deus já havia planejado tudo por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz: antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos dele. No amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Hoje, por causa do pecado humano e da queda, pode parecer que o propósito da criação falhou. Mas não é assim. O pecado e o fracasso que vieram depois da criação não tornam a criação menos perfeita. A criação em si já está completa. E o reino de Deus está sendo cumprido, começando na criação e caminhando para a sua consumação. Portanto, o propósito da criação não é apenas a criação em si. O propósito é a consumação do reino de Deus. E a criação é o início dessa história. Deus criou os céus e a terra. E se Deus criou os céus e a terra, então Ele é o único e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando dizemos: eu creio que Deus criou os céus e a terra, estamos reconhecendo que Ele é o Criador, e nós não somos. Somos seres criados. Toda a criação, inclusive os seres humanos, não deve ser adorada. A Bíblia declara isso de forma clara. Não devemos adorar nada do que foi criado. Criação. Deus fez a luz. A Bíblia nos conta que, antes da criação, tudo era escuridão, vazio e sem ordem. Então, no primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. Com essa luz, Deus começou a afastar a escuridão. Ele separou a luz das trevas. Mas, mesmo com a criação da luz, a escuridão não desapareceu completamente. Deus deu nomes a eles. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Criação. Deus separa para trazer ordem. Depois de criar a luz e separá-la das trevas, Deus começou a colocar ordem no que era sem forma e caótico. Ele fez isso dividindo e separando. No segundo dia, Deus criou o firmamento, o céu, e assim, separou as águas de cima das águas de baixo. Esse foi o propósito do céu: separar. As águas que estavam misturadas agora foram divididas pelo firmamento, e Deus chamou o firmamento de céu. Mas ainda havia mais a ser separado. As águas de baixo ainda não tinham sido divididas. A terra seca e as águas continuavam misturadas em confusão. Então, no terceiro dia, Deus separou a terra seca das águas. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas chamou de mares. Mais uma vez, Deus trouxe ordem através da separação. E agora, o caos sem forma tinha acabado. A estrutura da criação de Deus estava completa. A ordem foi estabelecida. E sobre essa mesma terra seca, Deus fez crescer plantas, verduras e árvores. Criação, preenchendo ao colocar em seus devidos lugares. Depois de Deus afastar a escuridão criando a luz, e depois de separar e ordenar o caos, Ele começou a preencher o vazio. A maneira de Deus preencher a criação foi colocar todas as coisas em seus devidos lugares. Agora, Deus começa a preencher os espaços que criou e separou: o céu, a terra e os mares. Colocando o sol, a lua e as estrelas no céu, Ele preenche o espaço ao redor da terra e do mar. Por meio deles, Deus estabeleceu sinais, estações, dias e anos. No quinto dia, Deus preenche o céu que havia separado no segundo dia, com todo tipo de ave. E preenche o mar que havia separado no terceiro dia, com grandes criaturas marinhas e todo ser vivente que se move. Então, Ele lhes ordena que sejam fecundos, se multipliquem e encham as águas. No sexto dia, Deus preenche a terra que havia separado no terceiro dia. Ele cria o gado, os animais que rastejam e os animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. Ele enche a terra com as criaturas em seus devidos lugares. E agora, depois de separar a luz das trevas, de trazer ordem ao caos e de colocar o sol, a lua e as estrelas em seus lugares, e depois de posicionar cada criatura no céu, no mar e na terra, Deus cria o ser humano. Tudo mais foi criado segundo a sua espécie. Mas somente os seres humanos, somente as pessoas,
foram criados à imagem de Deus. E Deus os abençoa, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra e subjuguem-na. Dominem sobre todos os seres vivos. Depois de abrir o caminho com a luz e colocar todas as coisas em seus devidos lugares, Deus olha para tudo e declara: era muito bom. Conhecer a mensagem completa da criação é extremamente importante. Precisamos entender claramente essa perspectiva, porque ela nos guiará pelo restante da jornada em uma só história. Quando compreendemos isso, também entenderemos por que Deus deu ao seu povo instruções sobre o que comer e o que não comer. Entenderemos por que Deus chamou Abraão, o pai da fé, para sair de Ur dos Caldeus, uma terra fértil e cheia de civilização avançada. Vamos entender por que Deus enviou os israelitas do Canaã para o Egito e por que ele os chamou de volta, guiando-os pela longa jornada no deserto, através de um deserto árido, de volta para a terra de Canaã, uma terra cercada de inimigos, onde Deus os colocou e os separou para habitarem em seu devido lugar. Então poderemos entender por que ele disse: não sigam os costumes e as leis de Canaã. Também entenderemos por que Deus proibiu o casamento com as nações estrangeiras e por que a Bíblia relata em detalhes a história do rei Onri, pai de Acabe, que levou Israel a se casar com uma mulher estrangeira. E entenderemos por que o final deles foi tão trágico. Até mesmo o mandamento de Deus sobre as roupas: não usem roupas feitas de 2 tipos de tecido, ou sobre sementes e animais, começará a fazer sentido. Por quê? Na criação, Deus já nos mostrou algo muito importante. Ele separa. Ele coloca em seus devidos lugares. E ele preenche. Antes da criação, o mundo estava cheio de escuridão, caos e vazio. No primeiro dia, Deus criou a luz. Ele afastou a escuridão e separou a luz das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Depois, Deus tratou o caos. No segundo dia, ele fez o firmamento, um espaço vazio chamado céu. Esse céu separou as águas de cima das águas de baixo. O céu trouxe ordem ao separar aquilo que estava misturado. Mas o caos ainda não tinha desaparecido completamente. As águas inferiores ainda estavam misturadas com a terra. No terceiro dia, Deus separou as águas da terra seca. Ele chamou a terra seca de terra e as águas reunidas chamou de mares. Com isso, a desordem foi completamente eliminada, e a estrutura da criação foi plenamente preparada. Sobre essa terra, ele colocou plantas, árvores e toda a vegetação. Então Deus começou a preencher o que antes era vazio. E como ele preencheu? Colocando tudo em seu devido lugar. Ele colocou o sol, a lua e as estrelas no céu, para governarem o dia e a noite e para marcarem as estações e os anos. No quinto dia, ele preencheu o céu com aves e o mar com criaturas marinhas, ordenando que se multiplicassem. No sexto dia, ele preencheu a terra com todo tipo de animal. Então, depois de ordenar a luz e as trevas, de dar forma ao caos e de colocar cada criatura em seu lugar, Deus criou o ser humano. Tudo o mais foi criado segundo a sua espécie, mas a humanidade foi criada à imagem de Deus. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra e dominem-na. Governem sobre todos os seres vivos. A Bíblia diz: Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. A Bíblia fala através da criação. Através da história da criação, a Bíblia fala de forma clara. Por meio da criação, Deus nos mostra o caminho. Ele abre o caminho com a luz. Ele separa as águas de cima das águas de baixo. Ele separa a terra dos mares. E em tudo isso, Deus nos fala sobre separação, sobre ser separado. E quando Deus preenche a criação, ele faz isso colocando tudo em seu devido lugar. O sol, a lua e as estrelas, as aves, os peixes e todo tipo de animal. Cada um foi colocado exatamente onde deveria estar. Da mesma forma, o povo de Deus, seus filhos, também deve ser separado do mundo. Devem viver no lugar onde foram chamados para estar. Esse lugar é o lugar da obediência. O lugar onde a alegria está em Deus. O lugar onde caminham com Deus. Na criação, Deus ordenou a cada ser criado que cumprisse seu papel, seu propósito, no seu devido lugar. E toda a criação obedece.
Tudo faz aquilo para o qual foi criado. Tudo, menos o ser humano. Só os seres humanos, criados à imagem de Deus e dotados de livre arbítrio, saíram do lugar que lhes foi dado. Adão e Eva perderam seu lugar por causa do pecado. Depois, outros construíram a Torre de Babel, tentando tomar o lugar de Deus, exaltando a si mesmos como deuses. E a Bíblia nos mostra qual será o fim deles. Até mesmo o próprio povo de Deus, quando tomou para si, com orgulho, o sucesso e as bênçãos que Deus lhes havia dado, foi disciplinado. Mas, através dessa disciplina, Deus os estava trazendo de volta ao seu verdadeiro lugar. Esse é o coração do Pai. É como o filho mais novo, que havia deixado a casa do pai, mas que finalmente caiu em si, voltou e reencontrou o verdadeiro valor do seu lugar. Esse é o coração de Deus, nosso Pai, o Deus que, desde o princípio da criação até o banquete de casamento do Cordeiro, está nos conduzindo para a vida eterna, na nova terra e nos novos céus. Pecado é isso, sair do lugar onde deveríamos estar. Na verdade, a própria definição de pecado é errar o alvo. Como povo de Deus, somos chamados a viver no lugar que nos pertence, o lugar de separação do mundo. Mas quando saímos desse lugar, pecamos. E a Bíblia é a história, a grande história de amor, de Deus, que não desiste. Pela sua paixão, Ele traz de volta o seu povo pecador ao lugar que lhes é devido. Agora, a Bíblia começa essa longa jornada, a jornada de restauração, de retorno ao lugar onde deveríamos estar. Agora, a história de uma só história continua, para mostrar como a obra da criação de Deus, que trouxe luz à escuridão, que trouxe ordem ao caos, que preencheu o vazio e colocou tudo em seu devido lugar, está ligada à obra da salvação na vida do povo de Deus, seus filhos em Cristo.